Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 56. A pastora Georgia abriu este culto lendo Salmo 55, falando justamente a respeito de confiar no Senhor, de descansar no Senhor, de saber que é o Senhor, que na presença do Senhor nós somos abraçados por Ele, nós somos renovados, a gente pode lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, depositar nas mãos de um Deus que tudo pode, descansar no Senhor, descansar. E essa palavra eu quero compartilhar contigo nessa noite. Salmo 56, verso 3, diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Vamos ler juntos? No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, no dia em que nós temermos, nós vamos confiar no Senhor. Nós declaramos isso nessa noite, Pai, porque queremos que esta palavra seja verdade nas nossas vidas. Queremos descansar no Senhor sempre. Meu Pai, em nome de Jesus, neste momento que vamos meditar na Tua palavra, fala conosco, Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar. Eu dependo do Senhor inteiramente para transmitir essa palavra. Eu lhe peço que o Senhor me revista de graça, em nome de Jesus. Abençoe os meus irmãos, abra os ouvidos, meu Deus, o entendimento para compreender a Tua palavra. E ministra aos nossos corações a Tua verdade nessa noite. É o que eu lhe peço no nome santo de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. No dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. O modelo de civilização em que nós estamos inseridos, esse tipo de vida que nós vivemos, com suas exigências opressivas e um ritmo frenético, por vezes ele causa muita inquietude na alma e perturbação nas emoções. A gente vive assim, um estilo de vida onde exigências opressivas se aparecem perante nós quase todos os dias. A exigência de ter que alcançar metas, de ter que alcançar objetivos, de querer ver sempre os sonhos realizados, de querer sempre ser vitorioso, de querer progredir, de sempre querer avançar. E o mundo capitalista que a gente vive, que nos envolve em propagandas e em coisas que vão nos estimulando cada vez mais a ter que alcançar, a ter que ir para frente. Ao que eu tenho não é o suficiente, eu preciso sempre de algo a mais, eu preciso sempre do último modelo, eu preciso sempre estar naquilo que é o do ano, que é o da última vez. Esse modelo, esse estilo de vida causa apreensão muito na gente. E fora isso, associado a um ritmo frenético das coisas, um tempo acelerado, um tempo que o nosso dia está curto demais. Se a gente quisesse, poderia ter 40 dias, não é, Emílio? A gente estava comentando isso agora há pouco. Meu Deus, que o dia pudesse ter 40 horas. Meu Deus, multiplica as horas, porque está muito estreito, as coisas acabam muito rápido. A semana podia ter mais dias, porque o tanto de coisa que a gente tem para resolver, isso nada mais é do que o sistema que a gente está inserido nele. E por vezes, nesse avolumar de coisas e de situações, isso causa muito em nós, por vezes, inquietude na alma e perturbação nas emoções. Pessoas vivendo angustiadas, pessoas vivendo temerosas, e algumas vezes damos nomes diferentes a mesma sensação. Damos nome de preocupação, damos nome de apreensão, ansiedade, angústia, mas tudo isso são termos que se referem a uma única coisa: medo. Tudo isso são derivações que são provenientes de algo chamado medo. O medo é que causa isso tudo na vida do ser humano. E às vezes a pessoa ela nem percebe que ela está com medo. Ela está vivendo e ela não está percebendo que o estilo de vida que ela tem vivido é um estilo muito temeroso, porque ela já está por vezes acostumada de viver preocupada. Ela já acostumou com o estilo de vida de viver ansiosa. E a pessoa acostuma e acha que isso é natural. Não, é o meu jeito de viver, eu vivo assim. Não, mas isso está errado. Deus não nos criou assim. Deus não nos criou com ansiedade. Deus não nos criou para viver com preocupação.
Isso não provém do Senhor. Isso provém do medo. Isso provém do medo. E algumas vezes o medo ele vem camuflado por vezes em vozes que soam lá no fundo do coração e que são audíveis o suficiente, vozes como do tipo: olha, você não tem capacidade, olha, não vai dar certo, não tem jeito para você, você não é bom o suficiente quanto o outro, você não é tão bonita quanto gostaria que fosse bonita. São vozes que vão soando, causando temor dentro do coração, temor, medo camuflado, o medo. O medo, ele por vezes pode ter diferentes intensidades. Ele pode vir tanto na forma de um desassossego, de uma ansiedade leve, como de um tormento total, como de um terror total, algo simplesmente paralisante na vida da pessoa. Ele pode ter, portanto, diversos níveis dentro da vida de uma pessoa. O medo pode estar associado a insegurança, preocupação, ansiedade, fobias, ataques de pânico. Tudo isso são derivações de medo, efeitos colaterais do medo. O medo tem a capacidade de produzir isso tudo nas nossas vidas, tanta coisa terrível. O medo, ele provoca estresse, e o estresse causa doença. Eu sei que você sabe disso, e a medicina já comprovou isso. Quantas pessoas doentes no físico, decorrentes do medo, doenças psicossomáticas, doença na mente, doença psicológica, que por vezes enraizadas, provocadas em razão de um medo, de um descontrole emocional, refletem no corpo. Doenças, males, tumores, ataque cardíaco, apneia, perturbação do sono, tudo isso, decorrências de medo. O que esperamos tem grande influência sobre o desenvolvimento de doenças. As nossas expectativas, elas têm grande influência sobre até mesmo doenças no nosso corpo. A medicina comprova isso de uma forma muito clara, muito clara. Sintomas. É possível criarmos sintomas e fazermos até mesmo sintomas desaparecerem. Tudo na mente. É possível. Esse é o chamado efeito placebo. Você já ouviu falar disso? O efeito placebo? E existe ele tanto de forma positiva, como também de forma negativa, que é o efeito nocebo. O efeito placebo, essa expressão placebo, ela é originada do latim, que significa agradar. E é a capacidade do nosso corpo reagir positivamente a alguma coisa que não teria capacidade de produzir o efeito esperado. Por exemplo, tomar uma água com açúcar e melhorar de uma dor de cabeça. Algo que não tem ligação, tomar uma água com açúcar e melhorar de uma diarreia. Ou tomar um chá que não vai ter efeito, que a raiz não tem efeito orgânico nenhum para atacar um determinado mal, e ele produzir um efeito benéfico. É o efeito placebo. E da mesma maneira, existe como eu disse, o nocebo, que é uma expressão que vem do latim também, que significa fazer mal. É algo que se faz mal ao corpo, provindo exclusivamente da mente. Ocorre quando se tem medo de uma doença ou a respeito de um tratamento que a pessoa vai enfrentar, e ela começa a sofrer sintomas antes mesmo do mal surgir. É possível, por exemplo, e a gente sabe disso, de um paciente oncológico, uma pessoa que tem um câncer, por exemplo, se ela acreditar que a expectativa dela de vida é pouco, que ela vai morrer rápido, é capaz que ela morra rápido, mas não em decorrência da doença. Ou seja, o diagnóstico médico pode até estar demonstrando que a doença está estagnada, que não está evoluindo, mas se ele mentalizar que aquela situação vai lhe causar mal ainda maior, que seus dias são poucos, ele vai morrer rápido. Ele vai morrer rápido. Esse é o efeito nocebo, provocado em razão do medo. Provocado em razão do medo. O medo realmente é algo extremamente mal, algo que tem a capacidade de afetar-nos de forma física, afetar o nosso físico, afetar o nosso psicológico, afetar o nosso espírito, afetar a nossa vida espiritual. O medo tem capacidade. Como eu disse, começa primeiro no psicológico, no acreditar que está ruim,
no acreditar que vai mal, no acreditar que não tem jeito, que aí começa a se perder a esperança e começa a causar efeitos somáticos no corpo, que aí começa a agravar em doença física e que afeta também a fé. A desesperança de que o sobrenatural pode acontecer na nossa vida. A desesperança de que está tão complicado que até mesmo talvez Deus não seja possível de resolver, de tocar, de modificar, de agir. Tudo proveniência de medo, tudo proveniência do medo. Por isso, o medo, ele é uma das estratégias preferidas do diabo para tentar agir nas nossas vidas. É um dos instrumentos favoritos, uma expressão que a Lara gosta de usar, favorito dele agir na nossa vida é o medo. Onde tem medo, e aqui eu não estou dizendo daquele medo que traz cautela. E tem um medo que ele é benéfico, um receio que ele é benéfico. Por exemplo, eu não tenho coragem de pular de paraglider. Você não adianta me chamar. Eu tenho medo desse negócio, eu não tenho coragem de ficar pendurado numa meia dúzia de fiozinho lá no céu, não tenho coragem, eu tenho medo desse negócio. É um medo que traz uma cautela. Agora, o medo que eu estou falando aqui é aquele medo paralisante, aquele medo de fobia, é aquele medo que causa estresse, é aquele medo que causa mal, é aquele medo que oprime, é aquele medo que tira a esperança, é aquele medo que rouba a alegria, é aquele medo que tira a paz, que torna a pessoa um passageiro do trem da desesperança, da agonia, do sofrimento. Esse medo não provém de Deus. E onde ele está, a presença de Deus ali não está. Eu me lembro da minha infância, sempre da minha mãe me ensinar isso. A gente morava em uma casa que tinha 3 andares, garagem, aí o apartamento e um terraço. E menino, com 10 anos, 11, 12 anos, às vezes estava lá em cima, a mãe pedia, vai lá na garagem e pede um negócio para mim. Gente, às vezes descia tremendo as escadas. Ou vai lá no terraço e tinha que chegar no terraço escuro, o acendedor estava lá na frente, ai meu Deus. E aí minha mãe, ela me ensinava assim, Arley, aonde você... A casa está fechada? Eu falava, tá. Ladrão está entrando aqui, tem como entrar? Eu falava, não, um prédio de 3 andares, o ladrão não vai subir aqui em cima. Então, o medo que você está sentindo, ele provém do diabo. Aonde você entrar num lugar escuro, um lugar seguro, mas escuro, que você começar a sentir um pavor no seu coração, isso vem do diabo. Você pare, feche os olhos, comece a orar, repreenda o maligno e comece a louvar. A paz do Senhor vai entrar no seu coração e o medo vai embora. Eu aprendi isso. E comecei a praticar, isso me ajudou demais. Nas horas de agonia, nas horas que tinha que entrar num lugar escuro, que começava a arrupiar os cabelos do peito, e aquele medo por vezes, que até o cabelo da sobrancelha arrupia, eu parava e começava a orar, e fechava o olho, e levantava as mãos, meu Deus, clamo aqui o Senhor, e tal, e começava a orar, e daí a pouco o espírito sossegava. O medo, onde há o medo, não tem a presença do Senhor, entenda isso. O medo, ele é de proveniência maligna, exclusivamente maligna. A gente como cristão tem que ter essa percepção para aprender a clamar na hora certa. Como eu disse aqui no início, se a própria rotina da vida, esse próprio estilo de vida que a gente vive, por vezes ele tem a capacidade de causar apreensão na nossa vida, o que dirá então nos momentos da adversidade? O que dirá então no momento em que a gente enfrentar situações complicadas? Muito mais será o nível de temor, o nível de ansiedade e por vezes a intensidade do medo que o inimigo das nossas almas tentará impingir nas nossas vidas para nos fazer fraquejar. Na hora da adversidade, na hora que damos de frente com problemas, na hora que confrontamos situações adversas, situações complicadas, nessas horas, sim, nessas horas é a hora do estresse maior, é a hora da inquietude maior, da solicitude do espírito e da alma para trazer inquietação, é a hora que realmente o temor aperta. É a hora da adversidade, é na hora que o pai descobre que o filho está envolvido em droga, está envolvido com coisas tão maléficas para a vida, e que aquilo traz um temor no coração, um temor no espírito de que, meu Deus, tem misericórdia, isso é extremamente grave, só o Senhor para ter graça, e traz aquela inquietude na hora que
A filha dentro de casa começa a tomar posturas de rebeldia, em que a mãe aconselha, o pai aconselha, e a filha começa a optar por caminhos e posições, escolhas, que não é nada daquilo que foi ensinado, nada daquilo que o pai e a mãe investiu anos na educação, e ensinando princípios bíblicos, trazendo na igreja, e daqui a pouco se defronta com um filho que começa a querer levantar a voz dentro de casa e querer fazer escolhas totalmente com valores deturpados, nada daquilo, e o pai se pergunta: meu Deus, onde é que foi que eu errei? E aquilo traz tanta inquietude no coração, adversidades, por vezes a perseguição no trabalho, por vezes momentos difíceis, momentos de crise financeira, momentos de doença, momentos de um acidente, um telefonema que traz uma notícia ruim, e aí você se vê, e agora? Problemas que trazem inquietude e que têm a capacidade de elevar o nível da intensidade do medo nas nossas vidas. Como vencer nesses momentos? Como superar esses momentos, o medo nesses momentos? E meditando na palavra do Senhor, aqui nesse texto de Salmo 53, no dia em que eu temerei de confiar no Senhor, o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração, que eu quero compartilhar com você para poder te ajudar e também me ajudar, a gente sempre estar com isso fresco na nossa mente, para poder nos momentos da adversidade, vencer esse medo que tenta roubar a nossa paz e nos fazer caminhar por tempos mais tormentosos e difíceis ainda. Eu queria comentar contigo a respeito de dois homens de Deus, que venceram o medo nas horas da adversidade. Um deles é Paulo. Paulo viveu momentos muito difíceis, momentos muito complicados. Meu Deus, que encrencas difíceis que Paulo enfrentou. Em 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 11, a partir do verso 24, ele narra algumas das situações que ele enfrentou. Ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, me oprimia a cada dia o cuidado com as coisas da igreja, as preocupações de como que a igreja por vezes estava desviando dos princípios da verdade. Isso me causava sobressalto no meu espírito. Paulo enfrentou diversas dificuldades, diversos momentos muito complicados, apedrejamento, açoite, naufrágio, meu Deus. Mas nessas horas, algumas coisas eu vi na vida dele. A primeira delas é que ele deslocava a sua visão das adversidades presentes e a colocava no futuro. Ele deslocava a sua visão das adversidades do tempo presente, ele olhava para frente, ele olhava para o futuro, ele cria que o Senhor era poderoso, ele não fixava o seu olhar na tribulação, ele não fixava a sua atenção no dia mau, mas ele desviava o olhar para diante. Ele cria que Deus tinha poder para poder intervir e que o seu futuro seria um futuro de esperança, um futuro de alegria, um futuro de provisão do Senhor, um futuro de milagre, um futuro de realmente ter a bênção da paz, da presença do Senhor operando de uma maneira grandiosa na sua vida. Em Romanos 8,18 ele declara: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo de hoje presente não são para comparar com a glória que há de vir, a glória que há de vir, a glória da manifestação do poder do Senhor, a glória de que um dia eu, como cristão, como lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, hei de me encontrar com o Senhor, hei de me encontrar com aquele que há de me trazer a paz permanente, a paz que não vai nunca se acabar. Eu hei de me encontrar com Ele. Isso trazia segurança para a vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que eu e você, a gente tem que aprender a tirar o foco do problema e olhar para frente.
Tire o foco do problema, porque enquanto você estiver olhando para a adversidade, por vezes você só vai ver o tamanho daquele problema. Olhe para frente e fala: meu Deus, em nome de Jesus, o problema está aqui. Eu não ignoro a presença dele, mas eu olho adiante, porque o meu Redentor vai à minha frente. O Senhor é quem peleja por mim. É o Senhor, o meu amanhã é um amanhã de esperança, porque no Senhor eu posso ter esperança de que a vitória virá. O meu amanhã será melhor do que esse tempo, por vezes, de agonia, de tristeza, de problema insolúvel que eu estou vivendo. Eu creio no Senhor. Tire o foco do problema, meu querido. Olhe para frente, creia no Senhor. Uma outra coisa que eu vejo na vida de Paulo é que ele olhava com os olhos da fé. Olhava com os olhos da fé para a vitória. Ele cria no Senhor de uma maneira muito intensa. Ele cria no milagre da provisão divina do Senhor na sua vida. E ele declarou isso lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, quando ele fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor Deus, segundo a sua muita riqueza, a sua muita generosidade, Ele há de suprir. Meu querido, eu aprendo com isso, que o Senhor, Ele é Deus provedor. Você crê nisso? O Senhor é Deus provedor, meu querido. O Senhor, Ele é Deus provedor. Ele não despede seus filhos de mãos vazias. Aqueles que amam ao Senhor, aqueles que creem nele, aqueles que entregaram a sua vida a Ele, aqueles que têm compromisso com Ele, Deus não despede, meu querido. Esses aí de mãos vazias não. Creia nisso. E não são todos que são filhos de Deus. Por vezes tem uma desilusão a respeito disso. Mas Deus é o Criador de tudo, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são apenas aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Mas a todos quantos, o apóstolo Paulo diz isso, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que declaram na sua vida que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador e que a minha vida está nas mãos dele. Esse é filho de Deus, com esse Deus tem compromisso, meu querido. Você é assim? Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Você crê nisso? Meu Deus, em nome de Jesus, então creia. Deus tem provisão para a sua vida hoje. Deus tem provisão para a sua vida hoje. Creia nisso. Uma outra coisa que eu vejo na vida de Paulo aqui é que ele sabia que as tribulações eram momentâneas. Ele sabia disso. E ele declara isso em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Ele fala: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem criatura, nem coisa alguma hão de me separar do Senhor. São capazes de me separar do Senhor. Meu querido, ele revela com isso que tudo é momentâneo, tudo passa. Tudo passa. Toda dificuldade passa, tudo passa. Vem um, vai vir outro. Está vivendo um tempo difícil? Creia nisso. A libertação virá, o tempo do cativeiro há de passar, o tempo do Calvário, essa página há de ser virada pela graça do Senhor, porque Deus é Deus de milagre. A gente ora e o Senhor opera milagre, onde a gente não pode entrar, onde a gente não tem condição de agir, o Senhor tem. E por isso nós oramos, e por isso nós invocamos ao Senhor, porque nós cremos na intervenção sobrenatural do Senhor para operar aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, Ele pode, amém? Ele pode, por isso nós oramos, por isso nós clamamos, mas passa, todo mal passa, e o Senhor, Ele tem socorro para as nossas vidas, Ele tem socorro para a sua vida hoje. Se hoje você está se vendo numa situação assim, numa situação de tormenta, numa situação em que você não vê a luz no fim do túnel, numa situação de angústia, numa situação de opressão, meu querido, há socorro para a sua vida hoje, em nome de Jesus, eu creio nisso. O salmista diz isso em Salmo 46, verso 1, Deus é nosso socorro, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da dificuldade. Ele é socorro, é Ele que estende a mão e nos levanta, que nos mantém de pé e nos faz caminhar e nos faz seguir adiante. Deus é Deus de milagre, tudo passa. E um outro personagem, um outro homem de Deus, com quem também eu aprendo a respeito de vencer o medo no momento da adversidade, é Jó. E as adversidades de Jó não foram poucas.
Você conhece a história dele. Jó enfrentou um momento muito difícil, momento em que no mesmo dia morreu a morte de 7 filhos, a morte de 3 filhas. Ele viu 7.000 ovelhas ele recebeu a notícia de que 7.000 ovelhas foram carbonizadas pelo fogo que caiu do céu e matou o seu rebanho de ovelhas, exterminou por inteiro. No mesmo dia, 1.000 bois, 500 jumentas, 3.000 camelos foram roubados. Meu querido, a frota de carro do homem foi roubada num dia só, os caminhões, ele era dono de uma frota de caminhão e tudo foi roubado num dia só. Ele era rico e da noite para o dia ele ficou pobre. Todo o investimento na bolsa de valores, ela quebrou e o homem ficou pobre da noite para o dia. O homem teve que enterrar 10 filhos num dia só, meu querido. Eu não imagino a dor de ter que enterrar minha filha. Agora você imagina 10, tudo, acabou tudo. Foi embora tudo. Que dor é essa, meu Senhor? Que dor é essa? Pobre, na lama. E depois disso tudo, ainda uma chaga maligna que comeu o seu corpo, comeu a carne do seu corpo. Uma chaga maligna porque ela veio de proveniência do mal. Foi o diabo que Deus permitiu que tocasse na vida dele. E aquilo corroeu o seu corpo da planta do pé ao alto da cabeça. E o homem, a única coisa que podia fazer era sentar no chão e se coçar com caco. Meu Deus, que sofrimento, que tempo difícil. Quanto receio não deve ter passado no coração desse homem. E agora? Mas na vida desse homem, a vida de Jó, ele teve algumas estratégias que ajudaram ele realmente a superar o medo que por vezes tentou assolar o seu coração, roubar a sua paz e tirar a sua alegria. Esse homem, ele não abriu mão da sua fé em Deus. Ele não abriu mão da sua fé em Deus. Na hora da dificuldade, após receber toda essa notícia de catástrofe, de tudo ter acabado, de tudo estar arruinado, de agora estar na lona, de agora não ter nada, de agora estar pobre, doente, esse homem não abriu mão da sua fé em Deus. Em Jó capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou na terra e adorou. Esse homem não tinha mais nada, então a única coisa que ele tinha, que ele podia, que eram os cabelos da cabeça, ele ainda rapa, e ele se prostra no chão, e começa a adorar a Deus, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E termina o verso 22 dizendo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No momento da maior adversidade, esse homem se dobrou perante o Senhor para adorar, para poder declarar a soberania de Deus, para poder declarar o poderio do Senhor, quem Ele era, a sua autoridade, a sua majestade. E aqui nós estamos falando de um homem que não tinha Bíblia para poder ler, um homem que não tinha uma igreja para poder congregar, um homem que por vezes não teve nenhuma pessoa, nenhum amigo que sentasse do lado dele, o abraçasse e chorasse com ele, e orasse com ele. Esse homem estava sozinho. Mas nesse momento, ele não abriu mão da sua fé. Ele se dobrou perante o Senhor para declarar a majestade de Deus. E é isso, meu querido, é isso que nos fortalece. É isso. Quem conhece a Deus decide segui-lo, independente da situação. Quem conhece a Deus decide por seguir a Deus. Quem conhece a Deus, quem reconhece a soberania de Deus, quem reconhece a majestade de Deus, quem reconhece a sua pequenez perante Deus, quem reconhece que Deus é tudo e que eu não sou absolutamente nada, eu não posso absolutamente nada, e que a única razão da minha vida é o Senhor, quem reconhece que essa vida é passageira e que eu vou morrer e que o céu me aguarda e que eu tenho a esperança da vida eterna no Senhor, quem entende isso e vive com essa mentalidade, não deixa Deus por nada. Não consegue, não tem espaço na vida dele para poder murmurar, para poder reclamar. Aqui a gente não vê que Jó sentou e praguejou, e murmurou, e reclamou, e queixou Deus. Por que, Deus? Por que disso? Por que o Senhor me pôs nessa situação? Eu temia o Senhor, eu era tão fiel ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor, por que disso? Jó não fez isso. Jó somente adorou.
Jó somente adorou. E uma grande lição para mim e para você, nos momentos da dificuldade, você quer ser renovado? Louve. No momento do aperto, você quer que o medo saia do coração e que a fé seja renovada, brote, fortaleça? Louve, adore o Senhor, reconhece quem Ele é. Você vai ver o agir de Deus te renovar e te animar. Uma outra coisa que eu vejo na vida de Jó é que ele não se desesperou. No meio desse tormento, dessa tempestade, o homem fez uma declaração fabulosa. Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Ele fala, no meio disso tudo, ele declara, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo que consumida seja toda a minha pele, ainda em minha carne eu verei a mão de Deus. Ainda em minha carne eu verei a Deus. Esse homem estava declarando que, Senhor, independente de tudo, de qualquer situação, independente desse caos, dessa desgraça que eu estou vivendo, eu estou declarando que o Senhor é o meu Deus e que eu confio no Senhor, e que eu espero, e que eu acredito que eu ainda nessa carne aqui, eu vou ver o teu livramento, eu vou ver o teu cuidado, eu serei alvo do teu socorro, da tua misericórdia, Deus, eu confio em ti, eu creio, sabe, meu querido, no momento da dificuldade, declare diariamente sua confiança no Senhor, declare. Abra os lábios para poder louvar, abra os lábios para poder falar, Senhor, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo, exalte o nome do Senhor. Louve a Deus no momento da adversidade e você vai ver o medo apartar. Você vai ver o medo bater em retirada, a insegurança, a incerteza, o temor e a sua fé ser renovada no Senhor. Faça isso. E por fim, a última coisa que eu aprendo e que eu vejo aqui na vida de Jó também, foi que ele fixou o seu olhar no futuro. Ele olhou para frente, mais uma vez, assim como Paulo, ele olhou para frente. E ele olhou para frente aqui, eu vejo que em algum significado, olhar para frente aqui significa prosseguir para o alvo, significa não parar. Nossa esperança não está resumida a essa vida. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a minha esperança for resumida a essa vida, se a nossa esperança for resumida a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança no Senhor se resumir somente a isso aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Por que Paulo quis expressar isso, querido? Porque essa vida, tudo passa, inclusive você, inclusive eu. Se a nossa esperança no Senhor, se o nosso ajuntar aqui hoje, se você veio a essa casa aqui hoje, pensando apenas ou esperando apenas no agir do Senhor, aqui na sua vida, meu querido, nós estamos roubados, porque você vai morrer. Toca em quem está do seu lado aí, avisa ele, você vai morrer. Tanto o cristão quanto o não cristão vai morrer. Por isso, se a nossa esperança no Senhor é só Ele agir, operar milagres na nossa vida aqui nessa terra, nós estamos fulminados. Porque todos nós vamos morrer, tudo vai passar, a gente vai passar. Mas no Senhor, quando a gente olha para o Senhor, a gente caminha sabendo que o nosso alvo é o céu. Amém? Não é aqui. Não é aqui, a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança em Cristo não está limitada aqui, mas está na nossa salvação eterna. Num tempo do Senhor que não vai passar jamais na nossa vida. Será alegria eterna, paz eterna. Ausência de temor, ausência de dificuldade, de enfermidade, de ter que pagar imposto, de ter que trabalhar arduamente, vai ser tempo de paz permanente na nossa vida. Glória a Deus por isso, glória a Deus, a nossa esperança é Ele, é o céu. Uma outra coisa que significa olhar para o futuro é combater o bom combate, não ficar parado, não ficar inerte, sabe o que significa, querido? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Em 2 Timóteo 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala isso: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso significa para mim e para você fazer a parte. Combater o bom combate é todos os dias, a gente está na lida. É não ficar estagnado, porque o medo tem essa finalidade de nos parar, de nos aprisionar, de não deixar a gente respirar de maneira adequada e oxigenar o cérebro para a gente pensar.
O medo tem capacidade de até fazer isso, sabe? O medo, não pare, siga adiante. Meu Deus, está difícil, eu não estou vendo, mas eu vou espalhar currículo nessa cidade inteira. Não tem porta de emprego, está difícil, tem 12% da população desempregada, mas pela fé eu não vou parar. Eu vou sair batendo de porta em porta, o Senhor há de me dar graça, não pare. A doença não tem cura, mas eu vou fazer tratamento. É difícil o mal, mas eu vou buscar uma solução. Eu vou atrás, não pare. Faça a sua parte. Faça a sua parte, que o Senhor faz a dele. Amém? Faz a sua parte, que o Senhor faz a dele, que Deus é Deus que age. E para terminar, fixar o olhar no futuro significa perseverar até o fim. A última palavra é do Senhor. Amém? A última palavra pertence ao Senhor, não pertence a você, não pertence ao médico, não pertence ao profissional, não pertence ao especialista, não pertence ao psicólogo, ao psicoterapeuta, pertence ao Senhor. Ele tem o controle, o domínio, a autoridade e o poder na sua mão para operar o querer e o realizar. Tudo está nas mãos dele. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, persevere até o fim. Até o fim. Eu não vejo luz no fim do túnel, mas eu vou continuar caminhando, porque ele é a luz e ele há de trazer graça. Ele há de operar graça em minha vida, derramar sobre a minha vida o seu bálsamo, me fortalecer para eu vencer o temor que tenta por vezes me asfixiar, roubar a minha paz. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar juntos nessa hora. Eu não sei se de repente você está vivendo um tempo assim. Um tempo de um medo que tem causado asfixia, que tem te asfixiado a sua alegria, roubado a sua paz, te trazido tormento no coração. Não sei se você está vivendo um tempo de adversidade, onde você não está vendo luz no fim do túnel, onde a desesperança tem roubado o seu sono e o temor tem invadido as suas madrugadas. Você está vivendo um tempo assim, está precisando de um renovo nessa noite do Senhor, de fé na sua vida, para você realmente descansar no Senhor. Coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos, porque eu creio em milagre. Eu creio num Deus de milagre e tem socorro para a sua vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu creio nisso. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra nessa noite, que falou de uma forma tão profunda ao nosso coração. Meu Deus, que renova a nossa fé. Meu Pai, que aplaca o temor do nosso coração. Meu Pai amado, o Senhor conhece a vida desses queridos, a vida de cada um aqui, a vida daqueles que estão nos assistindo nessa hora. Meu Deus, tem misericórdia. Entra com a tua provisão. Meu Deus, para aquietar esse coração nessa hora, para tirar o receio, o tormento, o medo, a opressão maligna da mente que rouba a paz do coração, em nome de Jesus. Tira, aquieta esse espírito nessa hora, Senhor, e renova a fé. Meu Deus, para que os teus filhos descansem no Senhor, sabendo que há socorro no Senhor, que o Senhor é quem cuida de nós, que a gente pode olhar para frente com confiança, sabendo que o nosso Deus peleja por nós, que o Senhor trabalha por aqueles que em Ti confiam e que esperam no Senhor. Abençoe de uma forma sobrenatural nessa noite os Teus filhos e opera milagre para a honra e glória do Teu santo nome, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, meu querido.